vai continuar falando sobre tecnologias aplicadas na educação, só que vamos falar agora da tecnologia na educação. Por que a tecnologia é importante para a educação? E qual o objetivo das novas tecnologias na educação ou na escola? A tecnologia amplia e promove novas formas de aprender, ensinar. A tecnologia não oferece apenas maneiras mais dinâmicas de trabalhar os conteúdos, ela promove novas formas de aprender, permitindo aos alunos assimilar uma postura e assumir uma postura muito mais crítica. Então, a tecnologia, com todos os avanços, faz com que nossos alunos sejam mais críticos, eles pensem por si só, tenham sua opinião formada. E qual o objetivo das novas tecnologias na educação? A escola que utiliza tecnologia é uma escola orientada para o futuro. Ela é voltada para o futuro, tá? Incentivando os alunos com o uso da tecnologia, preparando ele para o mercado de trabalho. Estimula experiências mais ricas dentro e fora da sala de aula e também prepara o aluno para o mercado de trabalho. Desenvolvimento das reformas educacionais. A gente vai falar um pouco sobre como era a escola de antigamente, como era a escola de 1920, antigamente antes de 1920, e como era o ensino na década de 80. A escola de antigamente, só quem vivia na educação eram os filhos dos senhores, de fazenda, dono de mercado, quem era mais rico. Já a classe pobre, a classe pobre, os filhos da classe pobre não tinham direito à educação. E já a partir de 1920, foi um período de grandes iniciativas. Foi a década das reformas educacionais. A educação deveria ser proporcionada a todos e todos tinham direito a receber o mesmo tipo de educação. Pretendia-se, com o movimento, criar a igualdade de oportunidade. O movimento foi um ganho muito bom para a sociedade, mas não foi, como posso dizer, ele não foi botado em prática como deveria. Infelizmente, nem todo mundo teve acesso à educação como era para todos. Ainda as melhores escolas são para as pessoas que têm maior condição financeira. E já na década de 80, a partir de 1982, o ensino profissionalizante deixa de ser obrigatório no nível médio, sendo retomada a ênfase para a formação geral. Então, já a partir da década de 80, o intuito era formar para o mercado de trabalho, a formação geral. Nós vamos falar agora sobre as mídias na educação, mais do que invenção, um processo de uma maneira de pensar. Apesar de todos os avanços tecnológicos que acabam invadindo a escola, e patente que nenhum deles sobrevive sem que haja um profissional de educação para complementá-lo. Não adianta na sua escola ter computador, ter data show, DVD e outros meios tecnológicos se o profissional não está capacitado para utilizar, para melhorar a sua aula utilizando esses meios tecnológicos. Então, as escolas a maioria já estão adaptadas, já tem computador. Só que, na maioria das vezes, o aluno não pode mexer no computador. Ele não tem esse acesso. Tem pouco acesso porque a verba é muito pouco das escolas públicas e a direção tem medo de deixar os alunos mexer e quebrar o computador. A gente até consegue entender porque a verba vem muito pouco para estar consertando. Mas o que deixa ainda a desejar são os professores não ter esse acesso ainda à tecnologia. Tem professores que não têm o domínio de usar um computador, de fazer um slide, de usar um DVD, de caçar um vídeo interessante para levar para a sala de aula. Então essas mídias têm que ser utilizadas na sala de aula para melhorar o ensino-aprendizagem e também se o professor fazer um planejamento adequado, ele vai melhorar o contato entre professor e aluno. A inovação e cultura docente. A cultura docente apresenta-se como um patrimônio simbólico compartilhado pelos professores,
o qual dá sentido à sua ação educativa. Expressa, portanto, um conjunto de atitudes que norteiam a ação pedagógica do professor, influenciando as interações no espaço escolar. Hargreaves diz que a cultura docente abrange dimensões. Ele diz que a cultura docente abrange duas dimensões. E quais são elas? É o conteúdo e forma. O que são forma e conteúdo? São duas faces constitutivas do mesmo fenômeno, como no caso dos dois lados de uma mesma folha de papel. Corte um lado e o outro será afetado. Forma e conteúdo compõem o próprio processo de interpretação do mundo. Na experiência concreta da realidade, não vemos primeiro a forma das coisas para depois interpretá-las, interpretar o sentido ou o conteúdo. Então, forma e conteúdo tem que primeiro a forma do objeto da coisa e depois a gente consegue interpretar. Panorama mundial das técnicas na educação. Quando o Brasil iniciou seus investimentos com o objetivo de introduzir os computadores nas escolas, já havia em outros países várias experiências que serviram como modelo. Conforme Derval, em 1983, nos Estados Unidos, 53% das escolas utilizavam os computadores. Já em 1983, nos Estados Unidos, já no Brasil, os primeiros passos da informática na escola ocorreu em 1971, com o uso do computador no ensino de física na USP de São Paulo. Então foi o primeiro contato e a partir daí surgiu os novos projetos para levar o uso do computador para a sala de aula. Vamos ver o pensamento de José Armando Valente. A formação de professores voltada para o uso pedagógico do computador nos Estados Unidos não aconteceu de maneira sistemática e centralizada, como por exemplo aconteceu na França. Na França foi o mais sistemático, os professores teve acesso mais rápido ao uso do computador. No Brasil existe capacitação dos professores. Infelizmente, alguns professores não dão o valor necessário para essa capacitação para o uso das tecnologias. E nossos professores têm que estar capacitados e levar essa tecnologia, porque o mundo está avançando. Hoje, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui, não poderíamos estar repassando essa aula, tendo essa aula AD à distância. Porque com a pandemia, então nós estamos utilizando o uso da tecnologia. Então são os meios onde a gente pode utilizar para melhorar o ensino-aprendizagem. E a gente vai ficando por aqui.